Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Você quer se tornar uma pessoa vitoriosa? Então ande com pessoas vitoriosas. Você quer se tornar uma pessoa derrotada? Então ande com pessoas derrotadas. Tem um ditado que diz assim: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Não dá para querer ser uma pessoa vitoriosa andando ao lado de pessoas que só falam de derrota. Você vai acabar se contaminando com elas e vai se tornar um derrotado juntamente com eles. Vamos relembrar uma história de dois homens, Josué e Calebe. Mais precisamente de Calebe, que não deixou se contaminar pelos outros espias. Moisés, amando de Deus, enviou 12 homens para espiar a terra de Canaã. Moisés queria saber se o povo era muito ou pouco, forte ou fraco, se a terra era boa ou ruim, e se a cidade não tinha muros ou se era fortificada. Ou seja, Moisés estava pedindo um relatório de homens que eram os líderes de cada tribo. Então, se eles eram líderes, com certeza o que eles falassem iria influenciar na decisão de todos, correto? Então, temos que ter cuidado até com pessoas que nos lideram. Se for uma pessoa que só fala em derrotas, não dê ouvidos. Peça para Deus que você não se contamine com tanta derrota. Vamos ver o relatório dado por eles para Moisés. Números capítulo 13, versículos do 27 ao 33. Deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual tu nos enviaste, onde fluem leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Contudo, o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os anaquins, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado. Disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os nefilins, isto é, os anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e aos deles. Perceberam que a maioria deles disseram que a terra era boa, frutífera, mas depois vieram com palavras de derrota, dizendo que o povo que estava lá era mais forte do que eles? Mas Calebe fez eles se calar e declarou diferente. Aí você pode estar pensando assim: mas por que a maioria deles viram que não podiam e somente Calebe disse que podia derrotá-los? Porque eles estavam olhando com os olhos carnais e não com os olhos espirituais. Quando a nossa fé é grande, não olhamos para o tamanho do gigante, não olhamos os gigantes que temos que enfrentar. Olhamos para o tamanho do nosso Deus, que faz qualquer gigante se tornar uma formiguinha. No começo da mensagem, eu falei para vocês sobre se contaminar com pessoas que só falam em derrotas. Aí eu pergunto: será que aqueles 10 líderes conseguiram contaminar o povo? Números capítulo 14, versículos do 1 ao 3. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se de Moisés e de Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada? As nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? O povo murmurador, povo derrotado. O povo ficou completamente desanimado com a notícia da derrota. Eles eram líderes da tribo. Então, se eles estivessem na mesma fé de Calebe, teriam logo tomado posse da terra.
mas por causa das palavras de derrota deles, eles não tomaram posse da terra. Deus se irou também com essas pessoas. Vocês sabem que Deus se ira com pessoas assim? Pessoas que já tinham visto o poder de Deus em ação e depois colocam derrota no seu coração? Demonstram que não têm fé e nem confiam em Deus. Vejam o que Deus falou para Moisés. Números capítulo 14, versículos 11 e 12. O Senhor disse a Moisés: Até quando este povo me tratará com desprezo? Até quando se recusará a crer em mim? Apesar de todos os sinais que realizei entre eles, eu os ferirei com praga e os deserdarei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés, nesse momento, teve que interceder pelo povo para Deus não deixar eles para trás. Então, se você não quer ficar para trás, não dê ouvidos a palavras de pessoas que são derrotadas. Não olhe com os seus olhos carnais as coisas, não olhe assim. Olhe com os olhos espirituais, olhos da fé. Busque amizades que te levantem, que te lembram das promessas de Deus, que te desafiam a crer. A fé, ela é contagiosa, a esperança também, mas o medo, a crítica e o derrotismo também são. Não seja como os líderes de Israel derrotados. Seja como o Caleb, que dá a palavra de vitória na hora que tem que dar. Quando todos dizem não vai dar, você pode ser a voz da fé, que muda o ambiente. Você é chamado para ser como Caleb, firme, corajoso, confiando em Deus. Mesmo quando outros falam em desistir, você é a pessoa que dá a palavra de fé. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, como é bom ouvir a sua voz. Como é bom ouvir o que o Senhor tem para nos falar. Hoje o Senhor nos mostrou que pessoas derrotadas podem nos contaminar. Então te pedimos que nos ajude a examinar com quem temos andado. Se temos andado com pessoas que só falam em derrotas, nos ajude a nos afastar delas. Pedimos ao Senhor que coloque pessoas de fé no nosso caminho, no nosso lado. Pessoas que venham nos fortalecer e não nos colocar para baixo. Pedimos também ao Senhor um espírito igual ao de Caleb, igual ao de Josué. Homens que não se deixaram contaminar pelos derrotados. Que sejamos, sim, pessoas de fé que não olham para o tamanho dos gigantes. Nós precisamos olhar para o tamanho do nosso Deus, para o tamanho do Senhor. Que sejamos, sim, pessoas de fé que não olham para o tamanho dos gigantes, mas olhamos para o tamanho do nosso Deus, para o tamanho do Senhor que está ao nosso lado. Nós te pedimos isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem. E se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.